Olá, eu me chamo Priscila Baima, sou voluntária do Instituto Ela. Estou muito feliz em fazer parte do projeto Mãe Educadora. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de um tema super delicado, porém importante e relevante, que é a questão da prevenção às drogas. Quando falamos sobre esse tema, o primeiro ponto que é importante avaliar é a questão de como está a nossa sociedade hoje. Então, nossa sociedade, com o avanço da tecnologia e da internet, tem uma comunicação mais ampliada e mais rápida, porém, a gente percebe que nas relações familiares, muitas vezes ela se torna mais superficial, essa comunicação entre pais e filhos e mães e filhos. E para que se aborde esse tema de uma maneira mais natural, é importante considerar alguns aspectos, e alguns princípios dessa comunicação assertiva. Então, o primeiro princípio que nós podemos pensar a respeito é a questão do exemplo. Então, quando nós damos um bom exemplo aos nossos filhos, quando se fala, por exemplo, de uma droga lícita ou ilícita e você utiliza, de repente, alguma dessas drogas em casa, o discurso acaba ficando incoerente. Então é importante que o filho tenha esse exemplo em casa, um exemplo positivo, para que ele veja, que é condizente o discurso dos pais para com ele. Um outro ponto importante também com relação à comunicação, não é simplesmente escolher um momento para falar sobre o assunto, mas que essa construção vem acontecendo desde muito cedo. O vínculo com os filhos é importante e ele sempre está em construção. Então, por exemplo, quando nós falamos de uma conversa com uma criança, queremos abordar um tema como esse, podemos falar um pouco mais, porque são crianças, e de uma maneira mais simples, começar a trazer esse tema para eles. Quando nós falamos sobre os adolescentes, dessa comunicação com os adolescentes, é importante ouvir mais, porque o adolescente ele tem muitas informações. Então ele tem a informação na palma da mão com o celular. E aí é importante você entender o que esse adolescente conhece, o que ele pensa a respeito desse tema. E um outro ponto também que eu vejo que é muito importante é indicar a esse adolescente, por exemplo, fontes seguras onde ele pode obter informações. Por exemplo, na escola, então as escolas hoje elas fazem um trabalho bem interessante com relação à questão da prevenção, com relação às drogas. Então existem trabalhos em sala de aula, palestras, então é importante estimular os filhos a participarem. É importante também, de repente, deixar à disposição desse adolescente uma literatura, ou seja, uma fonte realmente segura para que ele obtenha essas informações. Quando a gente fala dessas conversas, desse vínculo, essas conversas elas são conversas delicadas, mas elas precisam acontecer no dia a dia. Então, você viu uma reportagem num determinado programa e abordou o assunto drogas. Então, nesse momento, você já pode ter esse gancho para conversar com seu filho a respeito. E é importante se posicionar com relação aos seus valores e aos princípios que você tem com relação a esse assunto. Você precisa dizer de fato o que você acha desse assunto, qual é o seu posicionamento, estar preparado também para ouvir o seu filho, sem julgamento, mas com orientação. Dessa maneira, vocês vão construindo um vínculo de confiança mútua e dificilmente, se o seu filho vir a experimentar uma droga ou que alguém ofereça a ele não vai compartilhar com você. Então, é um processo construtivo. Eu fico muito feliz em poder colaborar com essas informações e assim, se você conhece uma mãe que está preocupada nesse aspecto, que não sabe qual o momento de conversar com seu filho a respeito e nem como fazer, compartilhe esse vídeo. Essas informações com certeza irão ajudar muitas pessoas, muitas mães. Obrigada!